Olá, a paz do Senhor Jesus. Continuaremos fazendo a exposição da primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo, do capítulo 1 ao capítulo de número 6. O capítulo de número 1, Paulo ele escreve a carta a Timóteo. Sabemos que ele é o próprio autor do livro de Timóteo. Trata-se de doutrinar, aconselhar e organizar os ministérios entre aqueles que estavam vivenciando mediante a fé que é em Cristo Jesus. O capítulo de número 1 e o verso de número 1 até o verso de número 2, Paulo lhe sauda a Timóteo, aos irmãos da igreja, e Paulo ele começa a falar sobre as falsas doutrinas e o Evangelho da Graça. O capítulo de número 1 e o seu verso de número 3, Paulo vai falar escrevendo dessa forma: Como te roguei quanto a partir para Macedônia, que ficaste em Efésios, para advertires alguns que não ensine outra doutrina. Que outra doutrina é esse? Quando Paulo ele escreve essa epístola, ele estava advertindo aos presbíteros de Éfeso sobre os falsos mestres que estava procurando distorcer a mensagem do verdadeiro Evangelho de Cristo. Uma nota de rodapé em Atos capítulo de número 20, verso de número 29, nós podemos ver essa questão pautada, porque em Atos é a história da igreja, então isso engloba algumas histórias que, mediante as cartas que Paulo escreve, ele acaba mencionando. E isso estava acontecendo, e Paulo vai exortar Timóteo para que Timóteo venha confrontar eles, esses mestres, falsos mestres, com coragem, porque o quadro aqui do personagem de Timóteo era um jovem pastor que não podia ficar constrangido com esses falsos mestres, falsos ensinos, que corrompia tanto a lei quanto o evangelho de Cristo. E o verso número 18 do capítulo de 1, Paulo vai advertir dizendo: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, um bom combate, né? Mediante a proclamação do Evangelho de Cristo, da fé que Timóteo tinha, conforme o ensino de Cristo, conforme o ensino dos apóstolos. E a expressão aqui que nós vemos aqui como doutrina, ela vem até mesmo a expressão do grego heteros, que significa estranha ou entranha, falsificada, diferente. E o verso de número 5, Paulo ele vai escrever dizendo: Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé que não finginda. O fim do mandamento é o alvo supremo de toda instrução da palavra de Deus, irmãos. E mediante a isso, Paulo ele vai ensinar numa consciência pura, sem a hipocrisia, uma fé pura. E no tocante a isso, o conceito bíblico de ensino aqui e aprendizagem é o conhecimento e a preparação acadêmica.
Verso de número 8, Paulo também ele vai advertir: sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, obstinado para o ímpio e para os pecadores, para os profanos e para os irreligiosos, para os parricidas e para os matricidas, para os homicidas. E no verso de número 13 ele vai dizer, também continuando: a mim que dantes foi blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Então o que Paulo está dizendo aqui, na época que eu era perseguidor, blasfemos do Evangelho de Cristo, eu era incrédulo, eu era ignorante. Mas a misericórdia e a graça de Deus me alcançou. E ele conclui: a graça do Senhor superabundou a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então, Paulo ele vê aqui uma nova chance, né? Capítulo número 2, Paulo ele vai advertindo sobre a importância de estar fazendo as orações, né? Ele adverte dizendo que os homens da igreja, eles têm que estar em constante oração. Ele trata aqui tanto da importância dos deveres dos homens, de todos os homens, que está englobado tanto masculino e feminino, e os deveres das mulheres cristãs, no capítulo de número 2. Capítulo de número 2, a Bíblia ela revela o aspecto da vontade de Deus no tocante à humanidade, no tocante à salvação para a humanidade, e a vontade de Deus que ela é perfeita. No capítulo 2, verso número 4. O verso número 5 ele vai dizer: porque há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o qual de si mesmo em preço de redenção por todos para servir o testemunho do seu tempo. E o verso número 8, Paulo vai advertir dizendo: quero, pois, que os homens ore em todo tempo, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Olha que interessante. Esse aqui era o culto em que Paulo estava organizando a liturgia, né? Culto público da igreja aqui. E parece que do costume deles aqui, dos irmãos, era fazer oração em alta voz, né? Atos capítulo 4, 24 ao 31. E para ser aqui aceitável, a oração que ele estava aqui fazendo deveria ser oferecida por pessoas que viviam a vida santa e justa, com as mãos santas. E ele vai falar no capítulo número 9 sobre os trajes da mulher, que quando do mesmo modo as mulheres ataviam em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças. E esse aqui é algo polêmico, né? Em que muitos historiadores vai falar acerca disso. A vontade de Deus sobre as mulheres cristãs que cuidem de se vestir com modéstia, né? Não com extravagância, mas com modéstia. E ele vai dizer aqui, ó, com pudor e modéstia. E quando nós olhamos aqui a palavra pudor no grego, é aidos, vergonha, sem exibir o corpo, né? E vestir-se de tal maneira que atrai atenção para o seu corpo, não ultrapasse os limites. E veja aqui também a libertinagem e a liberdade de estar vivendo dessa forma. Vestir adequadamente, sem expor o seu corpo. Isso que Paulo estava dizendo. E quando nós continuamos aqui, Paulo ele vai falar aqui a respeito também
dizendo que as tranças das mulheres já tinham o costume de colocar ouro, pérola, e os vestidos seriam preciosos. E essa era a prática da cultura da época, né? Trançar os cabelos com fio de ouro, com outros tipos de especiarias ou pedras preciosas em outros artigos, para não levar à prática da idolatria, não idolatrar, deixar isso ser mais importante do que a adoração a Deus. No capítulo de número 2, verso de número 12, há algo muito polêmico que fala: não permite que as mulheres ensinem, né? Isso aqui é algo muito polêmico, porque a responsabilidade que Paulo estava falando não é que a mulher não ensine, mas que tem alguém capacitado para poder incluir a mulher no ministério, porque é uma peça fundamental as mulheres no ministério, né? Incluir homens e mulheres no caminho do Senhor. E a princípio, quando nós olhamos isso, esse texto que é polêmico, o verso de número 15 diz: salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, permanecendo modéstia na fé e caridade de santificação. A mulher é salva pela fé em Deus, aceitando também que lhe foi atribuído pelo seu Criador. A mais alta posição da mulher, sua verdadeira dignidade aqui está no lar, como esposa, mulher piedosa. É uma das virtudes das mulheres. Honrar, ter os filhos, honrar a sua casa e o ministério, porque hoje é muito importante as mulheres estar destacando no ministério. No capítulo de número 3, Paulo ele vai falar a respeito da importância do ministério diaconal e os deveres dos bispos, que é também conhecido como presbíteros, e a qualidade, o candidato tinha que ser irrepreensíveis, irrepreensíveis. E a prova disso aqui, de ser irrepreensíveis, ele vai falar algo que seja excelente na obra, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospedeiro, apto para ensinar, e não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe por ganância, e nem dado a vinho, porque pelo jeito aqui era a situação que viviam na época. 3:4 vai dizer dessa forma: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição como toda modéstia. Uma qualificação que o bispo, o diácono tinha que ter. E o 3:8 vai falar sobre diácono, diáconos, que é servo. E a função dele era devia ajudar os pastores, cuidando de assuntos temporais, ajudando a cuidar do rebanho, materiais da igreja. Atos 6:4 vai dizer isso, das viúvas, né? Não dá dar muito vinho. E essa era uma das qualidades que tinha que ter o diácono. Quando nós olhamos o capítulo número 4, Paulo vai dizer sobre a apostasia nos últimos dias. E muitos se apostatarão da fé, sabendo que é Cristo, sabendo quem é o verdadeiro Evangelho, mas mesmo assim decide se afastar. E ele vai dizer sobre a apostasia, o pecado de apostasia. E no capítulo de número 4 ainda, Paulo vai dizer sobre a fidelidade, diligência ao ministério. E no capítulo de número 5, ele vai falar sobre os velhos e viúvas,
Quando nós olhamos isso, ele vai relatar algo dizendo: não repreendeis asperamente os anciões, né? Como os pais, os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças, as irmãs. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. E é o que acontecia na igreja. Honrava as viúvas mais novas, nas condições, deixava as viúvas mais velhas para trás. E isso é questão administrativa, de organizar coisas internas que Paulo está falando aqui. Capítulo 5, ele vai falar acerca dos presbíteros, vai trazer vários conselhos dizendo: os presbíteros que governem bem, seja estimado por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra da doutrina. Porque diz a doutrina: não ligarás a boca do boi que debulha, e é digno que o obreiro do seu salário. Governo que está na frente daqueles que governam, né? O presbítero é aquele que governa bem a sua casa. E aquele que governa bem sua casa, ele vai governar bem também o ministério. Que seja irrepreensível na presença de Deus. Capítulo 6, para nós encerrarmos, vai falar a respeito dos servos, que todos nós somos servos, independente da circunstância, independente da posição. E ele vai falar a respeito do Conselho Geral, trazendo essas conclusões. Vai falar a respeito do homem corrupto. Vai falar também acerca dos ricos, dos cães, das tentações, da militância da nossa fé, da boa militância da nossa fé. E ele encerra dizendo, no capítulo de número 6, que é algo muito interessante, é o conselho que Paulo ele vai falar de pastor para pastor. E ele encerra dizendo: ó Timóteo, guarda o depósito que foi confiado, tendo o horror dos clamores, vão profanos e as opções da falsamente chamada ciência, qual professando alguns se desviam da fé. A graça seja contigo. Amém. Deus abençoe sua leitura, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Um grande abraço. Fique com Deus.